Fala galera, começando agora o episódio 164 do podcast Filmes Clássicos, o primeiro episódio deste ano, 2022, começando a nossa 8ª temporada, considerando que a gente está aí desde 2014, né? Mas a gente começou no final de 2014, então se você somar 2014 com 2015, considerar aquela como a primeira temporada, esta é a 8ª. Então mais de 160 episódios para você que curte filmes clássicos. E agora acrescentando mais um com a ajuda dos nossos ouvintes. Este episódio aqui foi votado no nosso grupo no Facebook como o filme que inauguraria esta temporada no podcast Filmes Clássicos. Excelente clássico de Jules Dassin, Rififi, filme importantíssimo na carreira dele, feito na França. E não deixa de ser também um episódio que comemora o que seria o 110º aniversário de Jules Dassin, se ele estivesse vivo, é claro, que estaria completando no último 18 de dezembro de 2021. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Então, galera, primeiro episódio do ano. Como é que vocês foram de Réveillon, de Natal? Eu tô aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E juntamos aqui o grupo que não grava há muito tempo. Nossa primeira gravação foi justamente o primeiro episódio do podcast. Tô aqui com Alexandre Cataldo, Sérgio Gonçalves, Marcelo Renor. Tudo bem, galera? Botando todo mundo junto. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, Fred? Poxa, legal, hein? Um prazer estar de volta aqui nesse grupo. Tava lembrando aqui, logo antes da gente programar essa gravação do episódio, acho que a gente se conhece ainda aqui virtualmente desde 2004, hein? Isso. Já é uma vida, hein? Olha Caramba, o tempo hein? que já faz que a gente se conhece. Para 18 anos, então. Vai fazer 18. É muito bacana a gente estar aqui hoje, depois de tantos anos, ainda mantendo contato, falando sobre filmes que a gente gosta, quando dá a gente se encontra. A internet serve pra alguma coisa, afinal, hein? E foi você que começou, que você abriu aquela Filmes Clássicos lá do Orkut. Pois é, Foi né? por ali, né? Foi a partir Foi por ali, dali. o começo de tudo. É verdade, até as pessoas podem se perguntar por que esse nome, né? Podcast Filmes Clássicos, um nome tão simples. Não pensaram um negócio mais elaborado, né? Como tem outros podcasts por aí. Mas o nosso caso tá aí nessa pedra fundamental aí do Orkut, né? Que foi essa comunidade Filmes Clássicos, não foi isso que você batizou, Sérgio? Foi, exatamente. Então, E o simples é bom, né? Também. sim, simples também é é bom. bom, É. com certeza. Claro. Feliz ano novo para vocês, prazer estar aqui novamente com os Founding Fathers do PFC Isso aí. reunidos. Que a gente não tá reunido desde o 100º, né? Eu tava até falando com o Sérgio, acho que é isso, né? Desde o 100º episódio. Eu acho que sim, né? Eu acho que foi, quando a gente fez, foi Um Corpo que Cai, foi isso? Não, qualquer caso a gente Foi. fez no 50, Que foi né? votado também. No Corpo K a gente fez no Foi. 50. No 100º a gente fez uma celebração, a gente Não, o recebeu... 100º foi celebração. a gente recebeu é. pergunta dos ouvintes, lembra? E a gente tentou Ah, falar de vários verdade. temas. Este agora é o 164, correto? Acho que sim. Tô perdendo as contas aí. Mas Maravilha. que bom, né? Que a gente tá perdendo as contas. Então já tem muita coisa aí. Se você tá ouvindo pela primeira vez o podcast, saiba que tem mais de 160 episódios aí para você correr atrás, se você gostar, né? Evidentemente. Mas vamos lá. Estamos resistindo. Alguns não aguentaram o tranco. Há muito tempo. Mas eles voltam. Sem, Só sem aqui citar hoje, nomes, né? sem citar nomes. dos que Eu estão sempre aqui. explico. Quando você faz parte do podcast, eu falo, olha, no começo eu fazia.
eu fazia parte, participava de todos. Mas aí o ritmo, tem 2 malucos lá que assim, eles tinham uma quantidade de filmes que eu não dava conta de acompanhar. Eu tive que largar, hoje eu chego como convidado especial. Você dá Eu não uma falo luz quem da são os graça, malucos, exatamente. mas eu comento assim por cima, sabe? Mas esses malucos tiveram que chamar outros malucos também para colaborar. Ia ser difícil. Que viram E mais foi filmes muito, ainda. e foi muito legal, né? Porque ampliou os horizontes, outras opiniões, outras pessoas. A gente conheceu gente nova. Essa minha saída do Marcelo, no fim, acabou, acho que, engrandecendo o podcast Filmes Clássicos, né? Com essa questão de convidados e tudo. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Eu acho que ia ser sempre os 4, também acho, né? Ia ser difícil botar gente nova com 4 já dentro. Seria enrolado. Abriram mais vozes dissonantes, né? Muito bom. É isso aí. Vamos então falar hoje de Rififi, né? Tem filme bom pra caramba pra falar, hein? Só ver aí a nossa programação pra 2022, como tem coisa boa ainda pintando. Rififi, acho que é um deles, né? A gente vai concordar aqui, filmaço. Acho que todo mundo gostou da primeira vez que viu, provavelmente, né? Eu conheci esse filme por causa de vocês. Eu tava revendo minhas anotações, foi exatamente ali por essa época, 2005. Fui eu, porra. Foi o Marcelo, então. Aí. Eu conheci pelo Marcelo, então. Cara, deixa eu contar a historinha, que o negócio é o seguinte, a gente teve essa comunidade do Orkut, mas o Orkut morreu, né? Isso. E a gente rumou para uma comunidade bem fechadinha, só panelinha da gente mesmo, no Multiply, que também morreu, diga-se de passagem. E lá a gente fazia homenagens e tal, e também a gente criou aquele negócio da lista de filmes prazerosos, que aí não tinha nada a ver com história do cinema, o que a gente gostava mesmo, e aquela lista de realmente os filmes que a gente achava os melhores e tal. E eu me lembro que, assim, logo que a gente formou e distribuiu as listas de cada um, eu me lembro que até a gente comentou, vai ser difícil mudar os filmes dentro dessas listas, né? A gente já viu um monte de filme e tal, cada vez vai ficando mais difícil ver um filme novo que entre os 100 e tal. Cara, foi a gente comentar isso, eu passei na locadora, peguei esse Rififi, que eu me lembrava dentro do Cinemania. Lembra daquele CDzinho que tinha, antiquíssimo? Tem em casa. Tinha assim, eu tinha também. Eu peguei por causa disso, cara. Porque ele tinha 5 estrelas no baseline do Cinemania. Eu me lembrava disso, aquele Rififi. Porque o título é muito diferente, né? E aí eu, vou pegar esse filme então, não sei o que, totalmente na loucura. Aí eu, achei um filmaço e aí no dia seguinte eu comentei com vocês, cara, acabei de ver um filme que vai entrar nos meus 100 melhores de todos os tempos. Tanto nos prazerosos, quanto nos melhores filmes de todos os tempos mesmo. Aí vocês, não é possível, tá de sacanagem, você tá de empolgação porque você acabou de ver o filme. Você dá 10 pra tudo quanto é filme, Marcelo. E aí eu ainda falei, cara, tenho certeza absoluta, falei pra vocês e falo pra quem tá escutando o podcast aqui. Tenho certeza absoluta que, seja lá quem for, você vai gostar desse filme. Certeza, pode ser homem, mulher, novo, velho, não interessa, vai gostar. Aí vocês meio tomaram, né? Naquela posição de soberba, né? Não é possível que tenha um filme excelente, nota 10, que a gente ainda não viu, né? Mas eu acho que a gente teve um processo assim meio alinhado com, ouso dizer, o mundo todo em relação a esse filme, que é um filme que eu acho que ele ficou um pouco obscurecido aí por algumas décadas. Sim. E justamente ali pelos anos 2000, né? Final dos anos 90, anos 2000, que ele voltou e ganhou uma aura assim de um grande clássico, né? Talvez aí na era do home video e tal. Eu não acho que esse filme fosse DVD, muito conhecido ou citado ali pelos anos 80, anos 70. Sinceramente, acho que não. Não devia ter direito em VHS. Ainda que tenha feito sucesso no lançamento, lá nos anos 50 e tal. Mas isso acontece muito, né? Filmes que fizeram até sucesso depois ficam meio escondidos, assim, né? E depois acabam voltando sendo redescobertos, a conquistar novas gerações, que eu acho que foi o caso, e a gente teve mais ou menos esse processo ali, justamente, anos 2000, e eu acho que hoje todo mundo conhece esse filme, assim, cinéfilo... Padrão, Será, cara? Não tem essa certeza toda, não. Padrão que gosta de filme antigo, né? Talvez. Não, e principalmente cascudo, que não tem a barreira de só ver o filme americano, né? Porque... o cara pode achar que igual ao Rififi tem inúmeros filmes americanos, então aquilo ali é só mais um, né? E até assim, até é bom falar isso, Alexandre, você ter falado isso, e de repente quem tá ouvindo a gente, que tem gente de todos os perfis, né? De repente tem gente que só vê filme americano. Para essas pessoas,
Cara, te garanto, é um filme francês, pode ver com certeza absoluta. E dirigido por um americano, então por um americano. Um americano com nome que parece francês. Isso, o nome é Jules Dess, né? A gente até fala quando a gente Se tem um filme bom pra começar a ver filme europeu, é esse aqui. Né? É verdade. Pode ir. Mas até tranquilo. quando a gente fez a live lá sobre diretores subestimados, eu falei nisso, né? Que a gente acaba chamando... tendo a tendência de chamar ele de Jules Dassin, né? Porque, o cara fez Rififi, deve ser um francês. É verdade. Mas é Jules Dassin, né? Porque ele é um americano, Jules Dassin. nascido em Connecticut. Mas o problema é que ele é filho de imigrante russo e é realmente um filme francês, um nome francês mesmo. Então fica no meio do caminho. Eu chamo de Jules Dassin, mas ele se chama de Jules Dassin, né? E ele diz que os franceses chamavam ele de Dassin, né? Então acho que vale tudo. É a pronúncia francesa, né? Mas eu acho que é bem conhecido sim, Marcelo, até porque a origem desse filme no nosso podcast aqui passou justamente lá pelo crivo do pessoal da nossa comunidade lá no Facebook. Foi o mais votado, que né? Que votou em massa nesse filme, né? É verdade. Então foi um filme indicado pelo Alexandre. Eu acho que o Alexandre fez boca de urna também. Teve isso realmente teve. A gente percebeu, né? Mas... Não teve nada. Agora, se existe, e claro que existe essa relação do cinema noir, né, com o noir francês ali, iniciando justamente nessa época, esse filme eu acho que é o ponto de encontro perfeito, assim, né? Porque justamente por ter sido feito por um americano que já tinha feito ótimos filmes dentro do cânone noir lá nos Estados Unidos ainda, antes de ser blacklisted, né, e acabar meio que fugindo, né, da bagunça lá. Se eu não me engano, ele já tinha feito, acho que 4 filmes relevantíssimos, assim, começando lá com o Brutalidade, né, o Cidade Nua, o Mercado de Ladrões e o Sombras do Mal? Sombras do Mal. Sombras do Mal é o último que ele faz, né? O título brasileiro esqueço, é o Night in the City. É o último que ele faz antes de entrar pra lista negra, né? E ficar 5 anos sem filmar, né? Com alguns projetos abortados. Ele estava justamente fazendo o Night in the City, que é esse Sombras do Mal, em 50, quando o Zanuck, que era o chefe da Fox, fala para ele, vou te dar um conselho, você vai entrar na lista negra e eu vou te dar um conselho. Filma primeiro as cenas mais caras dessa produção que a gente está fazendo com você aí. Porque aí eles não vão ter como cancelar o projeto, porque já foi gasto a maior parte do dinheiro, né? Já teria sido gasto a maior parte do dinheiro. E é justamente isso que ele faz. E ele acaba que não consegue montar esse filme, né? Porque aí começa a ser boicotado mesmo, né? E não pode ser contratado. E isso vai acontecer até quando ele vai para a Europa, né? Antes de filmar o Rififi, ele tenta fazer 2 filmes. E os 2 filmes são sabotados por diversas razões, né? Eu acho que o primeiro tinha, inclusive, aquela Zazá Gabor, ia ser estrela do filme. É um filme pro Fernandel. Os 2 seriam do Fernandel. Até acho que seriam mais fraquinhos, né? Mas ferraram ele. Aí essa Zazá Gabor parece que chega um dia no set lá, chorando, dizendo que ela, né? Estavam fazendo pressão em cima dela, dizendo que ela não ia trabalhar nos Estados Unidos se ela continuasse fazendo um filme com o Dassin. E um outro técnico lá também disse que teve uma pressão em cima dos produtores, dizendo que nunca mais ia ser lançado nenhum filme que eles produzissem nos Estados Unidos. Então, obviamente tiraram o Dassin do projeto, Dassin do projeto. E o outro foi na Itália, né? O outro foi na Itália também, através até da embaixada lá, eu acho que fizeram pressão. É o típico exemplo de um cara sendo cancelado. Cancelado, né? O que se usa hoje. Hoje a gente acha um cancelamento, absurdo né? essas coisas quando acontecem, mas era uma coisa quase oficial esse cancelamento. É um absurdo, assim, olhando, né, com os olhos de hoje em dia, né? Mas eu acho que hoje em dia é pior, hein? Porque pelo menos foi esse pessoal, foi esse grupo aí que a gente ficou sabendo. Hoje em dia qualquer um é cancelado por qualquer coisinha. Sei não, acho que a gente tá retrocedendo. Agora, o que é pior é que, me corrijam se estou errado, foi justamente um
um dos caras que estava sendo perseguido ali, que acabou delatando o Dmitryk, né? o Edward Dmitryk. Ele era um dos 10, né, de Hollywood, que eles chamam. Que foi forçado a falar. Também eu não... Quebrou, né? Eu não taco pedra, não, entendeu? Os caras pressionavam, vamos te botar preso se você não falar. Eles foram presos, né, esses 10. O que na verdade... O que na verdade acontecia, assim, eles faziam um pactozinho. Então, assim, eles falavam os nomes que os caras sabiam que eram comunistas. Delação premiada. Exatamente. Era uma delação meio assim, ninguém se ferrou pela delação de verdade, entendeu? Os delatados, todo mundo sabia. Então, assim, eles falavam os nomes óbvios para não dizer que não falaram ninguém, entendeu? Para ter uma confirmação. Mas aí, mesmo assim, pegava mal. Eu até falei, assim, é mais ou menos o que aconteceu com o Kazan, mas parece que o Kazan era um pouquinho diferente. Pelo que eu lembro, o Kazan, ele meio que... Não, o Kazan era por convicção. Convicção, ele né? Se arrependeu de ter sido comunista, era um pouco... Isso é que pegou, e ele ficou se defendendo também. Ele ficou desculpe o termo, remexendo a merda. Esse foi um dos erros dele. Ele ficou se defendendo nos jornais e tudo mais, e o povo ficou lembrando, entendeu? Se ele tivesse só delatado e calado a boca, eu acho que teriam esquecido. Mas como ele ficou o tempo todo falando, não, que eu tô certo, que eu tinha que delatar sim, que não sei o que lá, e marcou, né, cara? Até hoje o nome dele é lembrado. É, né? Lembrado por isso, com essa sombra, com essa mácula, né? Sendo que, na verdade, ele não tem realmente delator. Ninguém se ferrou por causa do Kazan, entendeu? Mas foi visto como uma coisa de traidor e tal, e pegou mal pra ele. Mas o curioso é que você falou aí da embaixada, né, americana na Itália. Parece que foi lá na embaixada que ele recebeu uma ligação do agente falando para ele voltar para Paris, porque tinha um produtor, o Henri Berard, que tinha os direitos de um livro e achava que ele era a pessoa certa para filmar esse livro, né? Que era o livro do Auguste Le Breton, que é o Rififi, né? O título original é De Rififi chez les hommes. Marcelo é o único que fala francês aqui. Passei perto. Né? Eu não falo francês, não. Acho que você tá bem. Não, falou bem, mas não falo francês, não. E o engraçado é o seguinte, parece que o Jean-Pierre Melville que estava para filmar isso, né? Segundo o Melville, ele tinha descoberto esse romance, tinha convencido esse Berard para comprar os direitos, mas o Berard ficou ali meio que enrolando o Melville. Quando ele viu, já estava o Dassin lá para fazer o projeto, e o Dassin, né? Parece que só aceitou fazer o filme depois que, né? Recebeu lá uma ligação do Melville dizendo, não, beleza, pode fazer, não, né? Dou o meu aval, você pode seguir. Eu acho que existia também essa noção lá na França de que o cara estava desesperado, já estava 5 anos sem filmar. E era um lance barato, uma certa cortesia, né? O orçamento do filme inteiro foi $200 mil, que era realmente muito pouco. Então eu acho que isso também pesou pro Melville por lá fora, entendeu? E, para vocês terem noção, o Dassin escreveu, dirigiu e atuou, né? Ele é o Pirlo Vita, né? Perlo Vita do filme. Perlo Vita. E ele é o Cesare, né? No filme. E ele ganhou $8 mil pelo troço todo, que é ridículo, assim. É um nada, né? Diz ele que tinha um ator já... Que o cara pulou fora. Apalavrado pra fazer esse papel, e que o cara acabou não assinando o contrato, um ator italiano, que ele não diz o nome. Eu acho que pode ser até uma... conversa fiada dele, não sei, porque nunca falou qual é o nome, pô. Não teria problema. O cara pode até se esquecer disso durante uma entrevista, mas depois você em algum lugar vai estar falou escrito, que ele ganhou $8 mil, né? isso foi o salário ridículo dele, né? Mas parece que ele ganhou uma porcentagem da bilheteria, então ele acabou se dando bem. E numa adaptação que começou estranha, né? Porque assim, ele pegou uma parte só do que contava a história. O livro, dizem que o livro não é um bom livro, né? Parece que o Truffaut tinha falado que foi o pior livro que ele tinha lido sobre crime, coisa assim. E depois ele assistiu a adaptação, que foi o melhor filme. E tinha umas coisas esquisitas, coisas de necrofilia, racismo no livro. E ele simplesmente pegou, parece que das 250 páginas do livro, a questão do assalto, que a gente vai comentar mais adiante, aparecia em 10 páginas só. E ele falou, poxa, isso aqui dá um mote legal pra esse filme, vou focar nisso. E assim, achou o petróleo ali, né? Ele foi direto ao ponto. Porque esse assalto da joalheria no livro, ele era uma escada para um assalto maior que acontecia depois no livro, né? Por isso que não tinha essa relevância. Aqui, não sei se vocês leram alguma coisa sobre o autor desse livro, o Le Breton. Talvez isso explique por que não é uma grande literatura
e eu acho que é meio unânime, não foi só o Truffaut, o Truffaut, o próprio Dessen e outros, mas esse cara, ele teve uma infância terrível, né? O pai dele morreu quando ele tinha 1 ano, ou a mãe estava grávida, ainda nem sei exatamente, na Primeira Guerra, e a mãe depois desapareceu, ou seja, ficou órfão de pai e mãe, foi para orfanato e problemático, sempre criando encrenca, acabou em reformatórios. Ou seja, o cara viveu uma vida de gangster desde pequeno, depois quando cresceu era amigo de gangues lá foi para Paris, do Montmartre e tal, enfim. O cara viveu aquele submundo, conheceu na pele, apesar de que consta que ele nunca participou de nenhum assassinato, nenhum crime verdadeiramente, mas ele tinha essa experiência. Só que, meio que por um acaso, durante a Segunda Guerra, ele apoiou lá, ele se filiou à resistência. E dizem que ele fez isso pela simples razão que o governo de Vichy lá, o colaboracionista, era contra o jogo, e ele era viciado em jogo. Então ele ficou contra o governo, se aliou à resistência e acabou sendo condecorado depois da guerra por causa disso, por ter participado da resistência e tal. Enfim, daí ele acabou casando, quis ter uma vida um pouco mais regrada e aproveitou essa experiência dele, pregressa toda, de juventude, adolescência, juventude, convivendo com gangsters mesmo, do submundo parisiense, e começou a escrever sobre isso, que basicamente foi o tema principal dele durante a vida. Mas ele não era um escritor propriamente, não estudou para escrever bem, né? Então ele não tinha noção assim de construção narrativa, essas coisas todas. Mas ele tinha muita veracidade em alguns detalhes que ele botava, né? Eu acho que isso aí que você contou explica um caso que o Dessen conta, que, como o Sérgio falou, ele mudou bastante o livro, né? E ele foi fazer uma reunião com o produtor, com esse Berard e o Le Breton. E disse que o Le Breton, praticamente ao longo da reunião inteira, só perguntava para ele: tá bom, mas cadê o meu livro? Cadê meu livro no seu roteiro? Essa história é boa. Cadê meu livro no seu roteiro? Até que chegou no final, o cara tirou uma arma, botou em cima da mesa e perguntou de novo: cadê o meu livro no seu roteiro? E parece que ele deu uma gargalhada lá e o cara meio que desarmou, né? Psicologicamente e também efetivamente, os caras acabaram amigos, segundo conta o Dessen, né? Essas histórias essas anedotas, a gente só sabe por tem uma eles. grande chance de não ter sido isso, mas a história talvez seja melhor do que aconteceu de verdade, né? E outra coisa é que o Dessen, quando foi ler, primeiro ele não entendeu nada, né? Porque era com muita gíria, muito uso de gíria, de né, linguajar baixo e tal. Ele precisou chamar um outro conhecido dele para meio que ler para ele o livro, né? Porque ele disse que não entendeu de cara, ele não entendeu o livro. E aí na hora da adaptação, inclusive, teve uma outra. Ele escreveu em inglês a primeira versão do roteiro e um outro cara traduziu, que eu até tinha anotado o nome, agora eu não sei mais onde é que tá, mas tá acreditado, é o René Willer, esse cara que daí traduziu para o francês a versão escrita em inglês pelo Dessen. Né? E a palavra rififi, que muita gente pode se perguntar, mas o que é isso, né? Porque nenhum personagem fala isso, não é o nome de um lugar, não é o nome de ninguém dentro do filme. É o nome da canção, né? Que é o nome da canção, porque parece pra mim. Mas parece que essa canção, ela existe, é uma cena que existe para justificar e para contar o que quer dizer o rififi, porque a gente se não entender francês ou não tiver legenda na canção, de repente a gente não vai entender, mas parece que essa canção ela conta o que é essa palavra rififi, né? Que seria uma gíria ali do submundo, do crime, né? Que teria a ver com esse estilo de violência entre gangues, né? E briga e confronto entre gangues. Então, sim. Por isso que a tradução, como é que é, o Marcelo, o original? É o quê? O rififi dos homens, é isso mesmo? Né? É casa dos homens, né? O cheiro não é casa? Você vê como se a brutalidade é típica dos homens. Acho que é mais ou menos por aí, né? Entendi. Eu acho que rififi seria meio brutalidade, é um pouco pessoal também, como se assim, um cara assim, assertivo, sabe? Acho que passa um pouco por aí. Ela tem um significado amplo mesmo, né? Não dá pra traduzir, eu também
Não tem uma palavra para exatamente. traduzir, para substituir, né? Sim. Mas eu acho que isso acabou até ajudando, sabe? Porque é um filme que não tem títulos de filme que você confunde, não lembra exatamente que filme que é esse, não. Você escuta, fififi, você não confunde com outros, né? Isso é bem marcado. Pela estranheza dele, né? Pela intraduzibilidade dele, enfim, você... E a gente não teve nenhum título brilhante em português para Rififi? Por incrível que pareça, não, né? Estranho isso, né? Ficou só Rififi. Não só não teve, como na época que esse filme foi lançado, anos 50, essa expressão meio que ficou incorporada, pelo menos pelo jornalismo. Se você pesquisa jornais ali dos anos seguintes, toda hora era usado esse termo, o rififi, no sentido assim de confusão. Treta, né? Rififi é treta. Tradução, treta. Ontem à noite no clube, não sei o que, um rififi entre fulano e fulano. Passou a ser uma expressão usada na língua portuguesa. Claro que depois caiu em desuso, né? A gente não escuta mais isso por aí. O Sérgio chegou a falar do racismo que tem no livro, né? Porque parece que isso foi uma grande modificação também que o Dassin fez, é que os gangsters rivais, aquela gangue rival, era composta de árabes e africanos, né? Do norte ali, daquela região. E faziam todo tipo de coisa terrível, como o Sérgio falou, inclusive tinha lance de necrofilia também misturado, né? E ele foi limpando isso aí e acabou colocando a gangue rival. Os caras têm um nome germânico, né? Como é o nome do... Grutter. Só que são europeus, né? Uhum. E é curioso que ele limpar isso foi bom não só porque ficou uma coisa muito mais atual, né? Não tem racismo, seria uma coisa complicada hoje em dia ver, mas também isso fez com que ele aumentasse a cena do assalto, cara. Olha que coisa curiosa. Porque acabou que ele viu que ele ficou com pouca trama. Porque ao tirar esses lances de necrofilia e mudar a ascendência dos vilões e tal, ele ficou com pouca trama, ficaria um filme curtinho. Aí ele teve a ideia, vou aumentar também esse assalto aqui. Porque aí fica... E, mudou o filme inteiro, pô. Agora, apesar do nome ali, de ter posto um nome alemão, aquele tipo físico, por exemplo, do... Como é que é o nome? Do... Grutter, Pierre, né? Que é o mais velho ali, o chefe do... Ele tem um tipo físico meio que puxando ali pro norte-africano, sim, né? Aquele verdade. pessoal misturado ali, de Marselha, aquela coisa toda. Ok, talvez tenha sido essa a intenção. Ele trouxe esse cara que era um romeno, um ator Mas se você romeno, olhar pro inclusive. irmão, né? Que é aquele Robert Hossein, né? O ator, Sim. que é o cara, até que tem uma cena lá que ele pega uns papelotes, acho que é heroína aquilo, né? Fica claro que é droga pesada, né? Que é algo até difícil da gente ver. No filme americano a gente não ia ver de jeito nenhum na década de 50, provavelmente. Que, aliás, é um dos clichês ali, né? Dessa fase, desses filmes todos. Até no Grisby, né? Lembra do Grisby também? Tem essa coisa como se fosse assim, aqueles bandidos honrados, a moda antiga, ok. Pô, a gente quase torce por eles, né? Durante o filme. A gente torce pelo Joe, pelo Tony. Os ruins são os que mexem com... Pô, isso tá no Poderoso Chefão, né, cara? A família Corleone é ok. Agora lá o pessoal que quer botar... Solozzo, o Soloso lá, o meu sósia, né? Quer botar a heroína na parada. Esses são os vilões, né? Ali é a mesma coisa. A ruína vem por causa do Grutter, que fica com o olho maior que a barriga. Ele vê a chance de ficar com a grana, né? E isso é um aspecto que eu acho interessante desse filme, assim, que eu meio que só me toquei mais nessa última vez que eu vi. Que ele é um filme de assalto, mas depois do assalto ele passa a ser um filme de gangster, né? Pra mim é bem delimitado isso, né? Você tem a preparação do assalto, você não dá nenhuma importância, ou quase nenhuma importância para os gangsters rivais, eles meio que são secundários ali na trama até acontecer o assalto, e depois do assalto a coisa descamba, né? E o negócio fica bem dividido, então... Mas é um pouco o padrão que vai seguir também, por exemplo, o The Killing lá do Kubrick, aí ele vai seguinte, fazer, né? Uma escola aí. E sempre o ponto pivotal aí é uma mulher, né? No caso aí são duas, né? Mas tem sempre uma mulher no meio, né? O cara faz alguma cagada. Eu acho bacana como essa questão de ter
lapidado tanto um livro cheio de gordura aí, chegou num resultado minimalista, e você tem assim, você fala assim 10 segundos para alguém, você explica sobre o que é o filme, né? Com aquela cena grandiosa do assalto, e depois essa segunda parte que o Fred bem falou, que dá essa virada, pronto, virou um filme de gangster, que a coisa começa por um simples detalhe, né? Por um anel, pela presença de um anel que descamba tudo, todo o plano deles, né? Eu acho muito legal isso, né? Quando o cara foca em simples detalhes e você tem um filme tão enxuto que funciona tão bem, né? Verdade. E é legal a primeira vez que citam o nome o especialista, vamos trazer lá. Começa que ele muda o golpe inicial, que seria só quebrar uma vitrine, vidraça, né? Lá, uma vitrine, seria uma coisa mais fácil, mas depois que ele precisa mudar isso para conseguir voltar a ser um cara bem de vida e talvez reconquistar a namorada, né? Então ele sugere ampliar esse golpe. E aí precisa do arrombador, e o arrombador que alguém conhece é o tal do César. É um cara milanês. Gente boa e especialista, milanês, só tem um problema, ele adora um rabo de saia, quer dizer, ali já lança a semente de o que vai ser a ruína lá na frente. O diálogo é o seguinte, não tem um cofre que resista ao César, assim como também não tem uma mulher que o César resista, né? Uma mulher bonita que ele resista. E aí tu já deu o aviso do que vai acontecer, né? E aí tem a Magali Noel, né? Que, pra quem não lembra, é a gradisca do Amarcord. Ela fez outros filmes com o Fellini, né? Fez Satiricon, La Dolce Vita. La Dolce Vita, ela faz aquela prostituta, dançarina que meio que entretém o pai do Mastroianni quando ele faz uma visita na cidade e tal. Leva pro apartamento. Esse filme, até por essa questão do orçamento que o Marcelo falou... Elenco desconhecido, né? Em geral, né? Ele aposta em atores desconhecidos e mais o Jean Servet, né? Porque só que o Jean Servet parece que ele estava num momento da carreira dele que ele estava em alcoolismo brabo. Ele estava muito afetado por essa questão do alcoolismo e... Então ele não podia dizer não. A carreira dele estava assim, indo ladeira abaixo. Pro buraco. E ele é perfeito, né, cara? Cara, ele... É o famoso Jangaband desnutrido. Pô, mas né? ele... Cara, ele é o filme noir perfeito, assim, o personagem do filme noir perfeito. Ele tem aquele olhar cansado, a voz do cara é perfeita. Pô, o olhar, as olheiras, né? O jeito que dele não acredita em... loser total, mas eu não acho que ele é um loser. Ele é respeitado no meio dele. Ele é respeitado no passado, né? Mas você vê que até isso já é questionado no início, naquela mesa de jogo. Ele tá no bagaço ali. O pessoal não dá um crédito pra ele. O pessoal então, mas é nesse sentido, né? Assim, o cara, ele pessoalmente é um cara que tá ferrado. Ele saiu, ele tá sem dinheiro, ele chega lá, ele perdeu a mulher. Sim, mas ele é um loser, Sérgio, eu só discordo disso nesse sentido. Ele tá mal nesse momento, concordo, mas ele é respeitado. Você vê que quando começa o plano, todo mundo escuta ele é o líder, cara. Sim, então não é bem assim. Nesse aspecto, sim. Mas ele também o filme passa pra gente a imagem dele como um cara extremamente honrado e até protetivo. Ele quase é um pai para aquele Joe, né? Inclusive dá a entender que ele justamente ficou 5 anos para ficou preso, né? Salvar o Joe de ser preso, já que ele tinha uma mulher, família, enfim. E você vê que os outros todos têm umas casas ali, umas famílias ajeitadas, umas casas boas, né? Tipo, classe média ali, o Joe, o outro lá, o outro italiano, como é que é o nome dele? Mário Ferrati. E o próprio arrombador ali, ele é um cara todo alinhado e tal. Que, aliás, é outro clichê desses filmes, né? Eles lembram do Sanjaf lá o professor no Segredo da Joia. Tem sempre um cara assim que é quase um professor, um cara alinhado. Mas eu acho que esse lance isso aí ajuda na empatia, aquilo que você falou, né? Das gangues rivais, né? Você vai pro lado dos caras que tem uma moral, dos caras que tem um lado familiar, né? Pô, o outro tem um filhinho lá. Inclusive, quando eles estão lá pensando no que vão fazer com o que conseguiram lá com o roubo, vou garantir o futuro do meu filho. O afilhado do Tony, né? Inclusive, isso. Ganhou o mesmo nome, né? Tônio, né? Então tem uma relação ali de quase pai e filho, né? E você vê que ele, no final, acaba, vamos dizer, se preocupando em salvar o menino, né? Certamente uma mulher vê esse filme vai ressaltar a questão da misoginia, que é muito presente. Ele dá uma surra na ex-namorada, né? Quando fica sabendo, né? Que ela tá com outro. Isso é feio, né? Claro.
Mas eu li um trecho de um livro escrito por uma mulher que ela... Eu acho que, se eu não me engano, o título do livro era o cinema noir francês e dentro do gênero, né? Do gênero masculino feminino. Ela fazendo uma análise do gênero dentro do cinema noir francês. E ela falava justamente isso. Se você olhar cruamente o filme, você vai encontrar elementos de misoginia. Inclusive ali naquela relação da familiar do Joe, por exemplo, que ele tá lá deitadão no sofá e a mulher tá com um aspirador de pó, né? Ela vai começar o serviço dela na casa e tal, e ele tá lá descansando, brincando com a criança. Mas ela fala como que o Dassin, ele coloca alguns elementos ali no final que você nota que ele tá indo nessa direção contrária. Então ele tá meio que expondo aquilo ali como um problema daquela sociedade francesa na época também. Então você tem assim a personagem da moça que leva essa surra aí no início do filme. Amador. Depois ela não se curva quando o cara quer voltar com ela, né? O Tony quer voltar com ela. E no fim tem uma redençãozinha, né? Ela ajuda a achar a casa. Isso, exatamente. Ela tem essa parcela de redenção. Então ele faz um contraponto nesse sentido aí, mas realmente tem que notar isso. Ela não se submete, assim como também não dá para enquadrar muito bem naquele negócio da femme fatale tradicional. Não, né? Não é. Nenhuma delas sacaneia os caras de verdade. Elas são pegas, né? Porque o cara comete aquele mole clássico do cara que rouba, né? Isso acontece nos companheiros, né? Quer dizer, você dá um presente pra namorada, um presente caro pra namorada, parte do roubo que você acabou de fazer. Então, quer chamar mais atenção, né? Assalto ao trem pagador. Reginaldo clássico, Faria. Né? Reginaldo Faria dá mole lá e deixa a mulher perceber que ele tá cheio da grana. Agora, você falou do The Killing, né? Do Kubrick depois e tal, mas na França mesmo, se a gente olhar o 54, 55 e 56, tem 3 grandes filmes de roubo, né? Desse período. O Bob Jogador, do Melville. Ou melhor, primeiro é o Grisby, né? O 54 é o Grisby. Do Becker. Aí você tem o Riff. Isso. E tem o Bob Jogador em 56. Quer dizer, um atrás do outro. Os 3 filmes sobre roubo também, né? Cada um com sua particularidade. O Grisby, por exemplo, o roubo já aconteceu. Quando o filme começa, lembra? Estão vendo o que vão fazer com o produto do roubo. Esse é... Tipo quase um cães de aluguel, né? Esse aqui já é... Esse aqui, o Rififi, então, foi acusado em alguns países de ser um manual do roubo. Chegou a ser proibido, né? Acho que no telecurso de roubo, sei lá, coisa assim. Tinha gente que parece que roubava em cima do filme e dava certo, realmente. Tinha uns... Na Califórnia, né? Parece que teve um negócio no México Califórnia aí, em 72. como o Sérgio falou. Em 72 eles fizeram um roubo na Califórnia, eles usaram realmente aquela espuma deu certo, pra calar o alarme lá e deu certo. Quer dizer, o cara é um visionário, né? É sensacional isso. Mas o filme de roubo sempre atraem, né, atenção. Em 60 teve 11 Homens e um Segredo. Agora, essa baita série que fez sucesso no Netflix, aí, La Casa de Papel, né? A história de roubo, fica todo mundo fascinado por isso, né? Como que é o plano, o que acontece e tudo, né? Então, eu não sei porquê. Será que todo mundo queria ter a coragem de meter bronca? É estranho essa fascinação, né? É estranho, mas parece que é visto meio como uma forma... Contra o sistema, né? Justiça social. Não, então, assim, uma forma de aventura, você enriquecer fazendo uma aventura, né? Mas, é claro, uma aventura glamorizada pelo cinema, né? Porque... Não, mas não só isso, né? Porque o que fascina mais não é o cara que chegou lá cheio de arma, metralhadora, entrou num banco e levou... É engenhosidade, né? É a sutileza, a engenhosidade do roubo, né, que faz de repente, nossa, esse lugar era super seguro e de repente alguém entrou aqui e levou tudo. Quem é esse cara que entrou aqui? Só tem um problema entendeu? nessa teoria de que esses filmes incentivam alguma coisa. Só se o cara vê o filme e parou ali no final, né? Quando eles pegam o carro porque depois, se ele vê até o final, com todo mundo morto, ele vai entender que não é bem assim. O cara sempre acha que vai se safar, né? O fato é que eles saíram com as joias, né? Agora, já que estamos falando disso, esse autor, o Auguste Le Breton,
escreveu mais de 70 livros, e a maioria deles sobre crime. Naturalmente, muitos outros livros dele também foram adaptados. Um deles eu adoro, a gente já falou no Dicas Trípticas, que é Os Sicilianos, né, do Henri Verneuil, com Alain Delon, Jean Gabin, e o Lino Ventura. Porra, um baita filme, eu adoro. E também é um filme de assalto, né? E a estrutura é similar, né? Plano, assalto e depois as decorrências que dificilmente são felizes. Deviam né? ter investigado o passado desse cara aí, porque... Tem um que eu não vi ainda, mas que vocês leram certamente, não sei se alguém já viu daqui, o tal do Razia sur le Schnuff. Esse filme está numa das caixas aí de filme noir francês, lançadas no Brasil, por certa distribuidora, e é do tal do Henri Decoing. Eu não vi esse filme, vocês conhecem? Não vi não. Não sei nem qual seria o título dele em português. Deixa eu ver se eu desculpo. Não. Agora vamos falar um pouco aí dessa cena do roubo, já que a gente está falando, né, sobre o ato em si. Que é meia hora mesmo. Porque é meia hora e é o seguinte... Deixa eu só concluir então a informação. Isso que eu citei, Razia sur le Schnuff, é Antro do Vício. Antro do Vício. No Brasil. Não vi não. 55 também. Mas até antes da cena do roubo, eu percebi dessa vez. Você tem ali 5 minutos... Já tem antes, preparando o silêncio. Você tem 5 minutos que não tem diálogo. Eles até entram dentro da joalheria sem diálogo, mas as pessoas estão falando. É estranho isso, vira meio que um filme mudo até, né? Você tem exatamente. o personagem do Jules Dassin falando lá, vendo lá as mexendo joias a boca, e tal, mas a gente não ouve nada. manjando o espaço ali, né? Sabendo como é que funciona dentro da joalheria, e a gente não escuta nada. Realmente tem essa sequência. Aí essa sequência, ela é depois seguida pela cena, na verdade não é uma sequência, é uma cena... Que eles descobrem como não disparar o alarme, né? Como não disparar o alarme. Aí essa cena sim tem diálogos, né? Vários diálogos, eles ficam conversando, e é interessante porque quando eles descobrem como não disparar o alarme, aí que começa o silêncio. É como se a partir dali, o silêncio entre aspas, né? Porque você tem ruído, você tem tudo, só não tem diálogo, né? Até o Dassin, ele falava, e a gente não tem trilha sonora também, isso é uma história à parte que a gente pode contar depois, mas o Dassin falava que a justificativa dele para não botar diálogo nessa sequência, que dura, como o Marcelo falou, 31 minutos, é que, aqueles caras ali são profissionais. Trabalhar em silêncio faz parte do trabalho deles, né? Então ele achava natural que a coisa fosse feita dessa forma. Não, e fica realista, porque um filme, o que um filme geralmente faz? Corta tudo, né? Tira o que seria chamado as partes chatas e faz mais emocionante. Só que aí fica menos crível também. Claro que aqui tem corte, porque é óbvio que o assalto demorou horas, não tinha como botar horas. Mas a gente, vamos dizer, entende a vida de um ladrão. Como eu acho que, por exemplo, a Operação França tem um pouco isso, da gente entender a vida de um policial, do cara ficar de tocaia, daquilo ser chato. Não é aquela coisa só de tiro e, né, porrada. Que tem a parte chata, cuidadosa, que você tem que ser profissional, meticuloso. Daquela procura pela cocaína, pela heroína no para-choque. Exatamente, que aquilo demora pra achar. Né? E aqui eu acho que é a mesma coisa. Não tem glamour, né? Não tem glamour, exatamente. E aqui a gente vê também como é difícil, os caras suando ali pra quebrar aquele negócio. Eu acho, tá, que com aquelas marteladinhas de merda ali, eles não conseguiam abrir aquele buraco, não. Mas tudo bem. Não, nem 3 dias. Eu acho que não ia dar tempo, mas tudo bem, beleza. Até porque cá entre nós, né? Quando você tem uma laje, você tem um concreto, o cara faz assim, parece que tem areia ali, já começa a despedaçar, é feito de farofa, né? Tá, você sabe que aquela joalheria, Mapping and Web, aquilo existia, né? É britânica, uma rede britânica, existe ainda, mas a loja em Paris não, né? Aí eu não sei, mas parece que os caras ficaram até empolgados quando receberam lá a proposta de liberar o nome, né, a fachada, ou sei lá. O que é estranho, né? Você tá sendo roubado. Os caras gostaram, bacana, explicaram o que ia ser o filme, o que ia acontecer, e eles toparam, né? É, meio que um símbolo, né, dessa como se fosse assim a Tiffany lá né, num local nobre e tal. O pessoal sabe que é um filme, né? Tá divulgando o nome, tá? O nome tá na história. Só para você ver como essa sequência é pesada dentro do filme, aquele pedaço ali de 31 minutos sem diálogo, ele tem 200 planos dos 832 planos do filme. É um quarto mais ou menos, Até em termos de tempo, né? Meia hora.
E é interessante que tem início, meio, fim bem delimitado, né? Eles se despedem das esposas ali, das namoradas, não sei o quê. Esse é o início. Aí você tem o meio, que é o assalto mesmo, chegando nas joias e tal, como eles chegam nas joias, e tem o fim da sequência, que é como é que eles vão fazer com o objeto furto lá, onde vão esconder. Não, e quase dá merda, né? Que a gente até esquece, mas no final os policiais manjam ali o carro parado. E ele quase ia pego. Ele via a bicicleta dos caras ali em cima da hora. Pouco, bem por pouco que ele não foi pego, né? É. Aliás, aquela cena que você citou do final, quando eles se reúnem, sentam na mesa, aquilo me lembra muito o Falcão Maltese, né? Quando finalmente vão todos em volta da mesa, começa a desembrulhar mesmo aquele pacote, aquela ansiedade, põe no meio aquilo, como se não soubessem o que tá ali, né? Enfim. Isso é uma coisa bem engraçada, né? Que eu tava assistindo agora, pensei nisso de novo. Porque a impressão nítida que dá é que os caras fizeram todo esse plano, ficaram a madrugada inteira lá, fizeram aquele buraco no cofre, tiraram o saquinho, mas ninguém olhou que estavam pegando alguma coisa realmente valiosa. Só na hora na mesa que eles vão descobrir o que tinha lá dentro. Agora, vocês leram que isso ali esse assalto foi baseado num caso real no final do século XIX, em Marsella. Eu li isso, só sei isso. Que teve um assalto que usou o segundo andar, também, né? O guarda-chuva para coletar os detritos ali que caíam e tal, de uma joalheria. Quer dizer, foi inspirado nisso, né? Não é totalmente baseado, mas vai pegando uma referência aqui, outra ali, né? Não, porque assim, se você for analisar, eles não fazem nada absurdo, não. Seria impossível alguém fazer isso, entrar dessa forma, não, né? Eles fazem um buraco no chão, o tempo, tá, tem isso que a gente falou, né, com aquele martelinho. Não ia dar tempo, mas aquela picareta, e não ia dar tempo tudo, mas em termos de técnica em si, pra, né, perfurar uma laje, entrar pelo teto, desativar um alarme, não tem nenhum absurdo ali, né? Não, mas é um negócio que, sei lá, parece que não é muito convincente, né, no sentido de num sistema bem feito de alarme, dificilmente aquilo ali ia dar certo. Mas também tem que lembrar que são os anos 50, né? Também não. Claro. Hoje não dava mais. Pode pensar na tecnologia de hoje em dia. Imagina, a vigilância já tá nas ruas, porque tem câmeras hoje em dia é complicado, né? Então o cara não consegue nem chegar no prédio para ser filmado por todos os lados, né? Impossível. Agora, além dessa cena, não sei se já falaram o suficiente, porque merece falar muito dela. Da cena inicial ali também, né, que eu acho bem bacana, aquela cena justamente da mesa de jogo, que ele mostra o status atual daquele cara ali, né, tá ferrado. Tem, pra mim, a outra cena interessante é aquela morte do Cesare ali, né, quando aquela morte, ajuste de contas ali, questão de honra, né, você sabe como é que são as regras, né, eu gostava de você, mas vou ter que te matar. E disse que isso não tava foi a vingancinha no livro, né? da Sana. Como uma referência própria à questão da lista negra, o banimento dele, aquela história. Isso, né? pra mim fica bem claro que é ele dando uma cutucada nessa questão da delação ali, né? Do macartismo. Agora, uma última coisa pra gente fechar nessa questão da cena do assalto ali é a questão da trilha sonora, né? Porque vocês devem ter ouvido essa história. É o contrário do Psicose, né? Exatamente. É o contrário. Um cara chamado George O'Rick. Ele fez a trilha sonora pro filme e em determinado momento ele viu lá que tinha uma sequência de 30 minutos e ele fez uma peça musical ali inteira, né, falando pro Dustin, você não quer música aqui, mas eu vou salvar tua barra aqui, vou te proteger, foi a palavra que ele usou. Vou te proteger, vou fazer uma trilha, porque de repente você vai precisar usar e tal. Fez a trilha, e o Dustin pegou a trilha dele, colocou no filme e fez 2 exibições para ele. Assiste o filme com a trilha e sem a trilha e depois você me diz. E aí disse que quando ele viu sem a trilha, ele mesmo tinha composto a música, voltou pro Dustin e falou, não, tira a trilha, tira a música, não faz sentido nessa cena. E é admirável, né, a postura do cara que fez, é uma chance dele colocar a música dele lá e o cara ter a hombridade de falar, não, realmente melhor sem. Essa cena não precisa e fica melhor sem a música. É o cara que sabe que o que é melhor pro filme. Foi o que aconteceu com o Hitchcock e a cena do chuveiro do Psicose. Que ele queria sem música,
E aí o Bernard Herrmann, não, vou fazer que se dane, mesmo sem ele pedir. E aí o Hitchcock acabou ouvindo, ficou bem melhor com essa música. Deu certo, né? No fim, cara, o ego tem que ir embora, né, cara? Você viu que o cara acertou ali, pô, dane-se, né? Dane-se quem é ideia, dane-se, pô. Melhorou o filme, ficou fantástico. Trabalho colaborativo. Profissional, exatamente. Afinal de contas, é isso aí. E o L'Âge d'Or lá, o nome do cabaré? Pois é, sabe que isso aí, se eu não me engano, é influência. Você já deu um belo de um gancho aqui, Troné. do Troner, né? O Alexandre Troner, que é o desenhista de produção, né? O cara que trabalhou na Idade do Ouro lá, do Buñuel, mas um cara que trabalhou com o Marcel Carné, fez o Boulevard do Crime. Depois ele tem uma carreira de sucesso nos Estados Unidos, fez vários filmes com Billy Wilder, ganhou o Oscar pelo filme Meu Apartamento Falasse. E é um cara que, assim, eu já vi em mais de uma entrevista, vi numa entrevista também para esse episódio aqui. Não, um monte de gente fala maravilhas dele. Que o cara é assim, o top. Não, Orson Welles, Howard Hawks, Billy Wilder, todo mundo babava ovo dele. Bem acompanhado. Então realmente o cara era fera. E o próprio Dassin, né? Fala que muito do filme é por ele. Que ele realmente, porra... O filme tem muito de locação, né? Sim. Parece que o Dassin, ele ia com a secretária dele andando por Paris e anotando. Não, vamos fazer essa cena, a gente vai fazer aqui. Aquela outra a gente vai fazer ali. E o Dassin já tinha feito Cidade Nua, que é locação pra caceta lá em Nova York, né? Isso que eu ia falar. Então ele, era o cara certo realmente pro filme, né? Um filme barato, pô. E eu imagino que isso aí deve ter sido tudo guerrilha, tipo Operação França também. Deve ter sido eles botarem a câmera lá na rua, não deve ter pago nada para o governo francês, porque eles não tinham dinheiro para isso, cara. Deve ter sido no peito e na raça. Foi a experiência que ele teve lá em Nova York, né, cara? Foi uma filmagem de guerrilha aquilo lá. Ele também não tinha esse orçamento todo, então eu não preciso contratar extra, eu tenho aqui milhares de extras andando pelas ruas. Manda ver. Não pagando. No Cidade Nua você vê o extra olhando pra câmera. Olhando pra câmera. Pô, em todos aqueles lugares, aquelas cenas icônicas, aquela sequência final no elevado lá, o cara correndo, porra, todo mundo olhando pra câmera. Filme de colégio, não? E outra coisa legal também, que ele cismou, e muito bem cismado, de fazer sempre com clima nublado ou chovendo, né? Que, tá o dia bonito, vamos filmar. Não, dia bonito é tudo que eu não quero, porra. É um filme, cinzento mesmo, é isso aí, filme no ar, pô, não tem sentido ter a fotografia bonitinha. Nada de noite americana. Exatamente, não, e ficou, é uma Paris maravilhosa ali, né, cara, fora do lance turístico, mesmo assim dá toda uma atmosfera. Muito naquela região que eles chamam de Pigalle, né, que também tem nesses outros dois filmes que eu citei, no Bob o Jogador e no Grisby, se passa ali, que é a região ali de prostituição, de jogos. É no Montmartre ali, a Rua Pigalle ali. Um inferninho ali de Paris da época, né? Exatamente, é justamente contraponto com a região onde é a joalheria, assim, seria, vamos dizer, vamos fazer a justiça social aqui, vamos lá na região nobre, na Praça Vendôme lá e fazer esse ganho, né? Agora, perguntar uma coisa, algumas críticas a esse filme, né, acabam criticando essa visão moralista que ele tem de no final fazer tudo dar errado, ninguém se dá bem no final, nenhum dos criminosos. O que vocês acham disso? Vocês acham que o filme dá uma caída nessa segunda fase, como eles sendo castigados pelo crime? Vocês acham eu que acho isso que é um problema? não, cara. Eu acho nota 10, Eu concordo que talvez, não sei se a gente pode falar do final, acho que pode, né? Sim. Morre todo mundo, né, cara? Só sobra... O filme acaba por falta de personagens. Dos 12 personagens principais, morrem 8, né? Só não morre o garoto e 3 mulheres. 3 mulheres. Até uma das mulheres morre, né? A mulher do Mário, né? E é a que menos tem a ver com a história, coitada, né? Ela nem sabe que tem as joias ali, ela trai né? a si própria, né? Ela salva o Tony ali e ferra a si mesma, né? Porque ela e o marido morrem. Que assim, isso aconteceu tanto no cinema americano por causa do Código Reis, que eu reconheço que assim, quando eu tenho algum filme que o criminoso se dá bem, eu até razoavelmente gosto, cara. De tanto ver filme que no fim o cara perde, porque a gente viu 1 milhão de filmes no ar, que no fim o criminoso perde, mesmo quando a gente tá acostumado com esse final. Mesmo quando né? ele tá com a faca e o queijo na mão pra se salvar, o cara vai e se entrega pra polícia. Amador, que você falou, alguém falou muito bem que ela acaba... Tem a redenção dela? Ficando sem ninguém...
ela também não quer mais ficar lá com o Pierre, mas não volta pro Tony. Ah. Mas ela depois se arrepende e diz onde é que é o esconderijo lá deles, a casa em construção, não sei o quê. E ela faz aquela profecia, né? Que não é muito difícil fazer num filme desse. Vocês vão todos morrer. E ela também, ela muda de casaca por causa do menino, né? Quando ela viu que o menino foi sequestrado, aí aí já é demais, né? Aí já passou do limite, né? Porque o menino é o grande ponto de tensão, né? Pro final do filme. Aquela criança existe pra criar justamente pro Tony, essa tensão. Porque você coloca só os ladrões, a briga dos gangsters não é tão tenso quanto um menino ali, uma criança correndo. Apesar de ser um menino completamente sem noção, que fica pulando num carro conversível. Ele tá vestido de cowboy, né? Já ele tem tá com uma arma. Isso com os motoristas sangrando. Aliás, tem duas coisas da época, né? O carro sambando de um lado pro outro e a criança passa do banco de trás pro banco da frente. Cara, é uma agonia aquilo ali. Para no sinal, o guarda fica reclamando que ele não anda, né? Anda logo, pô. Vamos lá. Ô, senhor ensanguentado aí, anda logo, pô. E o pior é que isso acontecia mesmo, assim. Pô, e eu imagino que vocês passaram por isso, né? Olha que nós somos de depois, hein? Geração anos 70. Ah, sim. Cansei de andar em carro solto, sem nada. Cansei, inclusive, caçamba lá no de carro. bagageiro da Belina. Bagageiro da No para-brisa. E pra quem tá horrorizado, ninguém achava nada, não. Ninguém dizia, que absurdo essas crianças. Não tinha isso, não. Dane-se. Normal, criança em cima do para-brisa ali, na frente do volante. Não, tinha teto solar, lembra? Eu me lembro de eu botar a cabeça pra fora. Cara, surreal, né? Mas você comentou, né, Fred, da montagem dessa sequência do carro final, movimento de câmera trêmula, é bem tenso isso aí, né? Eu acho muito legal essa montagem. Eles ficam cortando pra aquele céu, né? Céu, aquelas árvores, né? E pra imagens da mulher na janela, né, que não é ali, ela não tá olhando aquele carro passando ali, ela tá lá no bairro dela, lá longe, ainda vai chegar. Ela tá olhando na expectativa de que a criança volte, né? Porque cadê a criança? Sim. Depois teve uma sequência de rififis aí, né? Tudo baseado em Le Breton, né? O rififi Chez les Femmes, do rififi Chez les Femmes, rififi em Tóquio, rififi no Panamá. Vocês chegaram a ver algum? Nunca vi nada. Eu não vi nenhum desses. Eu também não vi, não. Que eles não tem nada a ver. Quem de repente tá ouvindo, eles não tem nada a ver com esse filme aqui. É só eles pegaram o nome mesmo. Parece que esse rififi entre mulheres, que esse de rififi chez les femmes, ele é baseado num texto do Le Breton, mas realmente não tem a ver com... E um desses tem até o Jean Servet. Daqui, né? Claro que em outro papel, porque aqui morreu todo mundo, né, cara? Não tinha como ter continuação. E tem também um tal de um rififi no Harlem, né? um filme aí dentro do movimento ali do Blaxploitation e tal. Rififi no Harlem. Tinha uma história, né, que rolou no começo dos anos 2000, que o Al Pacino ia participar de uma refilmagem de rififi. Vocês sabem que não deu nada, não teve essa refilmagem, né? Mas chegou a ser cogitado, né? Fazer uma versão aí. Mas acaba que o Missão Impossível, tanto o seriado quanto os filmes... E o Ocean's Eleven realmente, né, bebe bastante da fonte aqui, né? Não é refilmagem, mas lembra bem. Né? Até o filme do Melville, aquele Círculo Vermelho, ele tem uma sequência de roubo que também é toda sem diálogo, né? Como tem que ser o Melville que ia fazer esse filme aqui se inspirou no filme que ele faria. Que, aliás, assim, né, se for pra falar desse gênero aí do noir francês, eu acho que é o cara mais destacado, assim, né, o Jean-Pierre Melville. A gente até... Aliás, eu acho até interessante fazer episódio o sobre ele. até por isso, cara. Ele é a junção do cinema americano e do francês justamente no noir, né? Então, assim, eu acho que o noir deve muito aos dois países. E, o Dassin ter vindo pra França pra filmar... Eu acho assim, por exemplo, se vocês forem reparar no começo do filme... Ele é bem americanizão, assim, ele vai apresenta cada personagem rapidinho, como eles são, o que eles querem da vida, assim, ele não é muito francês, né? Então ele junta, assim, vamos dizer, o imediatismo americano, que não quer perder tempo e tal, com a atmosfera francesa e tal, então é meio que perfeito, né? Porque o filme noir tem muito a ver com a França, mais que os Estados Unidos até. É curioso que tenha se desenvolvido nos Estados Unidos mais e tal, tem muito mais filme noir americano que de qualquer outro país. Mas o batismo é francês. Mas ele tem mais a ver com o espírito francês, vocês não acham? Com esse lance de falta de esperança e tudo mais. Mais do que o americano, porque o americano em geral é um pouco mais otimista, sonhador e tal.
E você vê, o Tony DeStefano é um cara que já não acredita mais em porra nenhuma. Eu não sei nem pra que ele quer tanto esse dinheiro. Acho que é mais autorrespeito. Nem ele sabe. Mas nem ele sabe, ele fala que não sabe o que vai fazer mais com o dinheiro. autorrespeito. Né? Tipo, eu ainda consigo fazer um troço. Até porque ele tá doente, ele sabe que ele vai, não vai durar muito, tem não. muito tempo, né? É bem curioso. Agora, o filme de assalto anterior ao Rififi, mesmo americano, fora O Segredo das Joias, vocês lembram de mais algum? Anterior a 1955. Com certeza tem, né? Mas a gente... O Rififi... Não, tem o 54, o Grisby, né? Mas não é Não, assalto, mas eu tô falando americano, filme americano. americano. Porque eu acho que, assim, essa noção de que o filme de assalto é um tipicamente americano e o Rififi pegou carona, não é muito bem assim. Eu acho que o Rififi, ele gerou uma referência também pro filme americano depois. O próprio... Não sei se o Kubrick se inspirou um pouco nisso. Com certeza. O Kubrick, inclusive, ele era fotógrafo de estilo no set do Cidade Nua. Você vê aí. Isso também, tá? Ele tem essa relação. Ele conhecia o Dessin. Tanto é que ele levou um ator lá pra fazer o The Killing, lá, o Ted DeCorsia, que tá no Cidade Nua, que ele conheceu no set. Enfim, ele O White Heat, talvez tenha... o White Heat não talvez tem tivesse alguma coisa ciente de desse... assalto? Com James Cagney e tal, não tem um lance de que eles estão preparando alguma coisa? Faz um bom tempo. Qual o filme? White Heat, o Fúria Sanguinária. tem um assalto. Eu acho que tem, não tem? Estão preparando o assalto na refinaria lá, né? É. Eu acho que se a gente for buscar, tem mais, com certeza. Mas não com Tem, os né? detalhes do Rififi, né? Ele aprimorou a coisa. Eu acho que deve ter outros, sim, com certeza. Ele acabou dando uma renovada numa coisa que de repente não era um gênero, mas... O próprio Dessin faz o Top Capi, né? Depois. 64. Top Capi é bom filme também. Né? Eu acho o Top Capi um filme que muito mais influente para esses filmes tipo Ocean's Eleven, né? Uhum. Porque é mais comédia, né? É um pouco mais leve. mais comédia, mais voltado pra comédia, exatamente. Aliás, muita gente tem gente que acredita que o Dessin ter conhecido a Melina Mercuri, que ele conheceu em Cannes justamente com esse filme aqui. Foi promover o Rififi lá, que ganhou o prêmio de direção. Rififi, isso. E aí ele conheceu a Mercuri lá, e tem gente que meio que lamenta, que acha que o Dessin se ficou apaixonado por ela e tal, e que os filmes dele depois não ficaram tão interessantes. Eu reconheço que eu acredito um pouco nisso, sim. Eu gostaria que ele tivesse... Ano passado eu conheci um por causa de uma daquelas lives lá, Aquele que Deve Morrer. Aquele que Deve Morrer, mas é um filmaço esse aí também. O filme dele, que tem a Melina, que tem o Cal Moner, né, que faz o Jô. Isso. Foi o comecinho dele com a Melina, exatamente. Mas depois ele faz Sempre aos Domingos, que é um filme que é bem recebido. Tem o Profanação, um bom filme dele. Profanação, né? Ele faz outros filmes também. É porque eu acho que aí ele vai pra um lance mais, às vezes, até politizado. O Lewis Milestone tava na França e ele passou o filme pro Milestone antes de passar pro cinema. Tipo, pô, o que você acha? Não, bem mal, um diretor, né? Vinha lá do cinema mudo, praticamente. O cara né, Sem Novidades no Front e tal. E aí o Milestone viu, aí ele falou, cara, você tem que fazer que nem o Hitchcock, que só faz o mesmo filme o tempo todo, fica repetindo. Faz esse filme aí até você morrer, cara. Fica repetindo esse troço que você tá feito. E ele fez Aliás, um pouquinho. Demorou, né? Ele não o bicho seguiu. Viveu 90 e tantos anos, quase 100. Pois é. 96, né? E ele não fez tanto isso, né? Ele não ficou tanto assim. Um pouco sim, mas não direto mergulhando nessa. Porque ele que é né? curioso, né? Porque ele mesmo, ele diz que ele entrou pro cinema meio que assim, sem grandes intenções. Ele era ator, né? Ele era ator, né? E ele pensava o seguinte: eu quero ganhar dinheiro com o cinema, né? Ele tinha essa visão mais comercial. Diretor assistente do Hitchcock quando o Hitchcock chegou. Casal do Barulho. Exatamente. Curioso isso, né? Uhum. Mas interessante, que acabou desenvolvendo a carreira dele de outra forma, né? E dependendo do cinema para viver, né? Porque esse período aí que ele ficou sem filmar realmente foi difícil. Duas outras relações desse filme com filmes de assalto, eu sempre cito o Assalto ao Trem Pagador, já comentei hoje aqui, que eu acho que bebe um pouco nessa fonte, sim. Com certeza. Não tem dúvida ali que o Roberto Farias estava antenado com... E não tem vergonha nenhuma nisso, tem vergonha não, nenhuma, hein? Tá aí o Tarantino que já provou isso 1000 vezes. Porra, beber na fonte dos outros, desde que você acrescente os seus toques, não pode ser uma cópia escancarada. Sim. Mas se você acrescenta os seus toques e autorais e tal, cara, problema nenhum. E eu não posso deixar de falar dos Eternos Desconhecidos do Mario Monicelli, de 58, que também pegou carona nesse filme de assalto, só que numa chave totalmente cômica.
E inclusive no Brasil, Os Eternos Desconhecidos, quando foi lançado, ganhou o lindo nome de Rufufu. Rufufu italiano. Rufufu, É o Rififi italiano. Que era pra pegar carona no Rififi, os caras Rififi. cifram. É assim, né? Você já pega uma palavra que ninguém sabe direito o que é e dá uma ridicularizada nela, assim, né? Rufufu. Rififi com macarronada. Tá certo. Mas ainda bem que depois o título correto se firmou, né? Os Eternos Desconhecidos. Bem melhor o título. Mas outro grande filme também. Quem ouviu esse episódio, então, coletou diversas indicações de filme. Filme de assalto dava tema pra fazer uma live. Sim, Boa verdade. sugestão, filme hein? bacana, hein? Boa sugestão. É verdade. E esse seria o melhor de todos? Cara, se bobear, hein? Tá entre Vocês os acham? melhores de todos, sem dúvida. Se não é, tá entre De os 2005 três, assim, pra cá, eu acho que eu já vi o Rififi umas 5 vezes, cara. Eu acho que cada vez que eu vejo, eu gosto mais. É um filme que... A gente tem alguma edição bacana lançada aqui no Brasil do Rififi, Alexandre? Você sabe dizer A gente isso? tem no box da Versátil, tem o filme, restaurado e tudo, mas não é uma edição isolada, né, dedicada ao filme. Mas deve ter alguma coisa isolada. Porque tem muita gente às vezes que pergunta, né? A gente começa e fala, poxa, mas onde que eu vejo, onde eu encontro esse filme? É uma pergunta complicada de você responder, Tem no né? box da Versátil. Esse filme não é francês? Não, filme no ar, número 4. Mas ele foi lançado sozinho também, que foi como eu vi ele. Não, eu acho que ele já tinha sim, mas talvez não Já a versão Ele tinha sido restaurada. lançado uma edição pelada, simples de DVD, né? Agora, curiosamente, essa edição da Versátil, que até tem em Blu-ray e DVD na mesma edição, ela é meio pobre de extras, assim. Tem uma entrevista do Dessing de 20 Mas o da Criterion tem muita por exemplo, coisa? É dessa que eu tô falando. Da Criterion, você falou Versátil. É que você falou versátil. Desculpa. Não tem faixa de comentários, por exemplo, enfim. Ficou meio pobrinho, É um filme que merecia mais, né? O Remy Grutter, o Roberto Hossein, foi vítima da Covid no final do ano passado, curiosamente. Aí. Caramba. Ontem, né, Alexandre? Ontem fez um ano que ele morreu, né? Foi ontem? Não. Foi ontem, 31 de dezembro, né? Sim, é verdade. Vocês não Não lembrava da data. Esqueci, terminou o episódio e... Zoeira, tá, pessoal? A gente tá gravando esse episódio no dia 2 de dezembro, então... Mas você tá ouvindo no dia 1º. E o Dessing ganhou Cannes, né? Melhor diretor. Agora, só pra não encerrar, deixa eu falar um pouquinho do Felipe Agostini, que foi o diretor de fotografia, né, bicho? O cara fez um Carnê de Baile, que é um filme que eu conheci recentemente. O cara fez Trágico Amanhecer, isso. E ele fez a fotografia do Trágico Amanhecer e o Le Jour se lève, né? Esses são dois pré-noirs, então assim, é um cara que ele trouxe o look no ar já desde lá de trás, né? Esse a gente falou quando fez o episódio do Marcel Carné, né? Eu acho um filmaço também. Ele fez filme com Bresson, com Max Ophüls, cara... Pô, com todo mundo. O cara é um craque também. Aliás, você falou de filmes que são daquela fase do chamado realismo poético francês, né? Do Jean Renoir, Marcel Carné, que tem muita relação, né? Com noir, tanto com o noir americano, quanto depois com o próprio noir francês. Essa aura aí, quando você falou, né? Que o noir é muito mais francês que americano, a gente lembra desse espírito lá de um Jean Gabin, lá do Trágico Amanhecer, por exemplo. É a mesma alma aí do Cais das Sombras também. Do Tony, do Rififi, né? Esse cara mais cansado da vida, sem esperança, né? Muitas vezes tá tentando o último golpe, aquele famoso último golpe para me aposentar. Vou pro tudo ou nada, né? Beleza então, senhores. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos. Vamos começar devagar esse ano, né? 1h10 tá bom. Isso. Agora, pelo que eu vi, os derrotados dessa disputa vão todos estar no ano 2022, né? Eu indiquei o Taxi Driver. Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente e... Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Eu fiquei sendo acusado de manipular essa eleição, mas eu garanti que todos os perdedores iam ser falados, né? A minha ideia já contemplava... Pesou na consciência. Isso já foi antes, rapaz. Isso já foi... Deu uma de Maduro. Isso já foi antes. Viu que o garotinho foi sequestrado? Para, velho. É isso aí. Ficar falando de filme novo aí, de anos 70, Taxi Driver e Todos os Homens.
Filme novíssimo. Essa bobiça. Colorido. Essa bobiça. Já filme colorido, pô. É, parece até meus amigos aí do trabalho falando, o filme é colorido, o Fred não deve ter visto, não. Como fica caricata, né? A visão de um cinéfilo, como ela fica caricata. É só filme preto e branco, talvez mudo, é isso que é filme clássico, né? Ou deles, né? Que vê filme. Né? Mas beleza, então, galera. Valeu, Sérgio. Valeu, mais uma vez um ótimo papo, prazer conversar com vocês três de novo. Obrigado, Sérgio. Aí. Valeu, Marcelo. Valeu, obrigadão aí pela reunião, né? E falar do Rei Fifi é sempre um prazer, né? Filmaço. Quem não viu aí que tá ouvindo o programa, pelo amor de Deus, vai assistir, grava, porque eu não conheço uma pessoa que não gosta desse filme. É isso aí, baita dica. Quem viu, gostou, né? Quem viu, gostou. Por volta pra comentar se gostou ou não gostou, certo? No grupo, no Facebook. Valeu, pessoal. Bom ano pra todos. Fiquem agora com a Magali Noel cantando Fifi. Certamente, tenho certeza que vai pintar. Agora vai ter que pintar, né? Vai, Magali. Mon homme est un type à la cool. Abraço. Toute la sainte journée il se les roule. Il a beaucoup de philosophie mais il aime trop la rififi. À peine à nos gammes fait du gringue qu'il pose la main sur son flingue. Redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi. Je voudrais m'en mêler, mais du doigt. Il me montre la porte et me dit tire-toi. Et quand il revient sans rien dire avec son méchant petit sourire, à mon tour ça ne fait pas un pli. Je suis bonne pour le rififi.